Paz do Senhor Jesus a todos os irmãos. Leitura do Evangelho segundo Mateus. Genealogia de Jesus Cristo. Capítulo 1, verso 1. Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, e Isaque gerou a Jacó. E Jacó gerou a Judá e seus irmãos. E Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zerá. E Pérez gerou a Esrom, e Esrom gerou a Arão, e Arão gerou a Aminadab, e Aminadab gerou a Naasson, e Naasson gerou a Salmão, e Salmão gerou de Raabe a Boaz, e Boaz gerou de Rute a Obed, e Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou ao rei Davi, e ao rei Davi gerou a Salomão, da que foi mulher de Urias. E Salomão gerou a Roboão, e Roboão gerou a Abias, e Abias gerou a Assá, e Assá gerou a Josafá, e Josafá gerou a Jorão, e Jorão gerou a Uzias, e Uzias gerou a Jotão, e Jotão gerou a Acás, e Acás gerou a Ezequias, e Ezequias gerou a Manassés, e Manassés gerou a Amon, e Amon gerou a Josias, e Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos na deportação para a Babilônia. E depois da deportação para a Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, e Salatiel gerou a Zorobabel. E Zorobabel gerou a Abiúde, e Abiúde gerou a Eliaquim. Eliaquim gerou a Azor, e Azor gerou a Sadoc. E Sadoc gerou a Aquim, e Aquim gerou a Eliúde. Eliúde gerou a Eleazar. Eleazar gerou a Matã, e Matã gerou a Jacó. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações, e desde Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações. E desde a deportação para a Babilônia até Cristo, 14 gerações. Nascimento de Jesus Cristo. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E dará à luz um filho, e se chamará o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz: Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher, e não a conheceu até que deu à luz a seu filho, o primogênito, e pôs-lhe por nome de Jesus. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus. Paz do Senhor, Igreja. Agora vamos para o momento missionário do culto. E em 30º lugar da lista mundial da perseguição 2020, vamos falar do Sri Lanka. O Sri Lanka é um país insular, ou seja, é um país independente cujo território é composto de uma ilha. Se situa no continente asiático embaixo da Índia. E é um país com uma república presidencialista igual ao Brasil. As religiões mais comuns do país são o budismo, o hinduísmo e o islamismo. Tem uma população de 21 milhões de habitantes e 1.900.000 desses habitantes são cristãos. A pressão aos cristãos aumentou na vida privada e familiar, especialmente para ex-budistas, ex-muçulmanos e ex-hindus. O período atual contém incidentes em que moradores da vila, vizinhos e monges budistas reclamaram para a polícia ou oficiais do governo local sobre as atividades de pastores e igrejas em vilas da zona rural.
Os cristãos ex-budistas e ex-hindus enfrentam as formas mais fortes de perseguição. Eles estão sujeitos a assédio, discriminação e marginalização por parte da família e comunidade. Eles são pressionados a negar o cristianismo, pois essa conversão é considerada como traição. Todos os singaleses, que é o nome do grupo étnico majoritário no Sri Lanka, devem ser budistas. Esse é o pensamento do povo lá. Da mesma forma que dentro do grupo étnico minoritário chamado de Tamil no Nordeste, a pessoa deveria ser hindu, a não ser que ela pertença a igrejas históricas. A minoria cristã é parcialmente tolerada, mas os hindus convertidos ao cristianismo não são. Além disso, as igrejas não tradicionais são frequentemente alvo de vizinhos, muitas vezes acompanhados por monges budistas e funcionários do governo local, com demandas para fechar os edifícios da igreja que consideram ilegais. Algumas vezes se formam multidões que protestam contra e atacam igrejas, especialmente nas áreas rurais. Esse antigo padrão de perseguição foi quebrado quando, no domingo de Páscoa de 2019, houve grandes ataques conduzidos por um grupo islâmico. Uma tendência visível é que as restrições legais e governamentais estão sendo usadas contra cristãos e outras minorias religiosas. Embora, da perspectiva da comunidade internacional, o país atualmente tenha um governo mais democrático, as restrições crescentes mostram que apenas os chefes dos estados mudaram, e não as políticas. Os ministros e funcionários do governo local, que causaram problemas para as igrejas, permanecem os mesmos. Portanto, o número de incidentes de perseguição não caiu drasticamente. É possível que os funcionários do governo local usem cada vez mais métodos estratégicos do que apenas restrições legais na redução da liberdade das minorias religiosas. A educação religiosa é um assunto obrigatório nas escolas. Devido à falta de professores cristãos, estudantes cristãos muitas vezes precisam frequentar aulas de religião budista ou hinduísta, o que resulta em assédio, bullying e inclusive notas ruins. Vou falar agora alguns dos exemplos de perseguição no Sri Lanka. Em 21 de abril de 2019, homens-bombas suicidas islâmicos de um grupo radical pouco conhecido atacaram três igrejas e 3 hotéis de luxo em 3 cidades importantes do país. O tempo dos ataques coincidiu com os cultos de Páscoa das igrejas. 259 pessoas morreram, a maioria delas cristãs, fazendo desse um dos maiores ataques terroristas coordenados desde o 11 de setembro de 2001. Tais ataques suicidas não têm precedentes no Sri Lanka. Em 24 de março de 2019, um protesto em massa foi realizado fora das instalações da Igreja Evangelho de Cristo, em uma outra cidade grande na província ocidental, durante um culto no domingo à tarde. As 2.000 pessoas das cidades, levadas pela Associação de Comerciantes, distribuíram folhetos e fizeram uma petição pedindo pela remoção da igreja. Isso é um exemplo mais normal de perseguição no Sri Lanka, que com frequência envolve pequenos grupos de pessoas. A maioria das escolas estaduais não ensinam o cristianismo, e as crianças cristãs são obrigadas a estudar budismo ou hinduísmo. Também houve relatos de que as crianças foram forçadas a participar de rituais budistas. Agora vamos para os pedidos de oração para o país. Clamemos a Deus, irmãos, por todos aqueles que perderam entes queridos nos ataques na Páscoa de 2019, para que o Espírito Santo os console. Apresentemos a Deus todos os que sobreviveram aos ataques, que possam ser curados fisicamente e também de todos os traumas gerados com essa situação. A maioria das escolas estaduais não ensinam cristianismo, e as crianças cristãs são obrigadas a estudar budismo ou hinduísmo. Oremos para que os pais cristãos consigam oferecer uma boa base cristã em casa, e que as crianças cristãs não se deixem levar pelos ensinamentos das outras igrejas. Amém, irmãos? Então vou pedir para que feche os olhos e abaixe a cabeça, e vamos clamar por este país que precisa tanto de Deus. Amém? Oremos. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por mais um dia que o Senhor permitiu levantar das nossas camas.
Obrigado por mais um culto que estamos fazendo, Senhor, para louvar o Teu nome e aprender mais sobre a Tua palavra. Neste momento, Senhor, nós queremos apresentar este país da Ásia chamado Sri Lanka, ó Deus. Ó Deus, nós queremos primeiramente pedir, Deus, para todas aquelas pessoas que perderam entes queridos, Senhor, nesses ataques que ocorreram ano passado pelos muçulmanos radicais, ó Deus. Que o Espírito Santo esteja consolando os corações, Deus, e que isso não seja motivo de revolta, Senhor, contra Ti, Deus, mas que eles possam permanecer firmes na Tua palavra, Senhor, sempre, Senhor, firmes. Também nós queremos apresentar para todos aqueles cristãos, os missionários que estão lá, que sobreviveram a esses ataques, Deus. Que o Senhor esteja dando leveza no coração, nos corações deles, ó Deus, para que eles não se venham a voltar contra Ti, ó Deus, nesse momento de dificuldade. Então pedimos também, Senhor, que o Espírito Santo esteja sempre, Senhor, nos corações dessas pessoas. Também nós apresentamos as crianças, aos filhos de missionários, aos filhos dos cristãos, Senhor, que estão sempre na opressão de aceitarem o hinduísmo ou o budismo nas escolas, Deus. Que os pais possam dar uma boa base, Deus, para que eles não tenham dúvida de quem é o Senhor, Deus. Que o Espírito Santo esteja sempre conduzindo essas crianças, Deus. E também nós te pedimos para o futuro deste país, ó Deus, que mais missionários possam ser enviados para pregar a palavra. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor dê força para os cristãos que estão sendo perseguidos, para que nada, Senhor, possa ser motivo deles pararem de pregar a Tua palavra, de distribuir a Tua palavra para essas pessoas que precisam tanto, Senhor, de Ti. Que em nome de Jesus, ó Deus, que também nós te pedimos para que o Senhor possa estar liberando o governo, Deus, para que não tenha mais essa opressão, Senhor, contra os cristãos, ó Deus, para que eles sejam deixados em paz, Senhor, nas suas igrejas, Senhor, nos seus cultos, para que eles tenham liberdade de Te louvar, sem medo nenhum, ó Deus. Que o Senhor possa estar alcançando este povo que precisa tanto de Ti, ó Deus. Muito obrigado por tudo, Senhor, que fizeste por esses, ó Deus, e pelo que ainda vais fazer, ó Deus. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos. Muito obrigado pela oportunidade. Deus abençoe a todos.
Os anjos perguntaram: mulher, por que você está chorando? Ela respondeu: levaram embora o meu Senhor e não sei onde o puseram. João, capítulo 20, versículo 13. Hoje discorreremos o verso posterior, o versículo 14. João 20, 14, que diz então, depois de dizer isso, Maria virou para trás e viu Jesus ali de pé, mas não o reconheceu. Graça e paz, amados. Estamos diante do texto sagrado, onde vamos expor o versículo 14 do Evangelho de João, do capítulo 20. Que Deus nos oriente, a cada um de nós, para que possamos honrar o nome do Senhor em obediência à sua palavra. Oremos. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, pedimos a Tua revelação, conceda-nos, Senhor, o Teu Espírito Santo, para que o poder do Evangelho seja eficaz em nossas vidas. Pedimos ao Pai, nos ajude, transforma o nosso ser para a glória do Teu santo e precioso nome. Te pedimos, em nome de Jesus, por Tua graça. Amém. Vemos então no verso anterior da mensagem, o versículo 13, os anjos ali, ao verem Maria chorando, eles fazem a ela a pergunta: mulher, por que você está chorando? Então ela responde: levaram embora o meu Senhor e não sei onde o puseram. E agora, antes que os anjos informassem a ela o paradeiro de Cristo, o próprio Senhor Jesus lhe aparece ali. E é o versículo 14 que vamos expor neste momento. O versículo 14, quero repetir, diz assim: depois de dizer isso, ela virou para trás e viu Jesus ali de pé, mas não o reconheceu. Jesus, segundo os seus planos, revelado pelo Pai, buscará de forma eficaz a cada um que lhe foi dado. Cristo estava ali para buscar o que havia perdido, o que lhe pertence. Maria era uma perdida e Cristo a encontrou. E o Senhor ali gradativamente irá moldar o ser de Maria. Ela era uma daquelas que o Pai lhe havia dado. E sempre será assim, amados. Todos os que conhecem a Deus o conhecem através de Cristo. Não há outro a não ser Cristo, Ele mesmo. Somente Ele pode nos levar a si mesmo. Maria desejava ansiosamente saber onde estava seu Senhor. Apesar de seu erro em satisfazer-se apenas com o corpo de Cristo, porque era o que ela procurava, eis que ele ali, Jesus, está agora diante de si. Não o Cristo que ela procurava, mas o Cristo que ela precisava. O coração de Maria havia sido condicionado a um tesouro, porém, sem a condução direta de Deus, ela não chegaria ao conhecimento da verdade. Por isso, nós podemos dizer que aquelas pessoas que não se satisfazem com as riquezas deste mundo, que são condicionadas a um verdadeiro tesouro, aquelas pessoas que não se conformam com este mundo, aqueles que não se satisfarão com nada menos do que uma visão de Cristo, receberão o Cristo ressurreto, mesmo que cambaleando. Esse é o cuidado de Deus para que nenhum dos seus se percam. Por isso, meu amigo, receba Cristo em sua vida. É Cristo que você deseja ter, Cristo você terá. Se assim o fizer, Ele, Deus, superará suas expectativas ao manifestar-se a você. E então você poderá me perguntar: ora, por que superará minhas expectativas? Porque nenhum de nós procuramos a Deus. Nós procuramos o seu corpo, procuramos algo temporário. Nós procuramos algo que um dia vai se acabar.
Ou às vezes nós reclamamos por falta de algo, então procuramos em Deus essa necessidade. Mas buscamos algo pequeno. Até mesmo alguma coisa ligado a Cristo, como fez Maria ali, a procurar o corpo de Deus em seu Filho. Mas Deus, e graças a Ele, Deus superará nossas fúteis expectativas, as nossas buscas. Há algo dentro de nós, dentro do ser humano, e esse algo foi posto pelo próprio Deus, e isso não nos deixa confortável. Há um vazio que nos perturba. Só Deus pode preencher esse vazio. O que Deus tem para nós, o seu povo, é algo extraordinário. Esse é o povo que ora, que busca a sua face, que clama por Deus. Veja lá em Jeremias 33:3. Diz assim: clama a mim e responderei, e lhe anunciarei coisas grandes e ocultas que não sabes. Deus faz aos que clamam a Ele. Mas do que eles são capazes de pedir? Do que os homens são capazes de pensar? Deus fará aos homens muito mais do que eles são capazes de pensar ou de pedir. Porque são coisas ocultas. É isso que o verso diz aí. Coisas ocultas. São coisas que não sabemos. São grandes demais para que isso possa vir ao nosso coração, ao coração humano. É por isso que a grande salvação em Cristo não vem da vontade do homem, porque ele não pensa tão alto assim. Mas Deus pensa alto. Por isso a salvação que vem do alto só pode vir de Deus. Maria, ao virar-se para trás, como diz o verso, ela viu Jesus ali. Ela viu Jesus ali, mas não reconheceu que era o Senhor. Isso não é suficiente. Ver, mas não reconhecer. Muitas vezes buscamos algo de Deus e queremos exatamente o que buscamos. Definimos um alvo. E mesmo que Deus tenha algo melhor para nós, fixamos nosso desejo apenas naquilo que pedimos. Fixamos tanto em nosso pedido que ficamos cegos para tudo que está ao nosso redor. Até mesmo se Deus aparecer do nosso lado, estamos tão fissurados naquilo que buscamos que nem mesmo queremos saber a vontade de Deus. Então, como uma criança que teima aos seus gritos, tão alto ela grita que não ouve o seu pai, porque o seu choro encobre a voz do seu pai. Maria aguardava a resposta dos anjos às suas queixas, mas ela é interrompida com a aproximação de alguém. Talvez a sombra de Cristo ou o som dos seus passos se aproximando. Sua bênção tinha chegado? Sim ou não? Eu diria sim e também diria não. O que ela queria não lhe seria dado. Isso nós sabemos. Então, de repente, você tem esquecido. Afinal, o que é que ela queria mesmo? Você se lembra o que ela está buscando? É muito comum a gente se esquecer. Ela veio buscar um Cristo ressurreto? Não. De certa maneira, sua bênção desta maneira não tinha chegado. Nós sabemos que ela veio buscar o corpo de Jesus para embalsamá-lo. E isso ela não o teria. É isso que acontece conosco, amados. Não tem como comparar nosso pedido com o que Deus nos concede, com o que Ele tem preparado para nós. As Escrituras diz que o que Deus tem preparado para nós nem mesmo passou pela nossa mente.
Buscamos algo que parece ser a nossa maior alegria ou aquilo que achamos que realmente nos fará feliz. E Deus, por sua infinita misericórdia, por sua bondade, por seu amor para conosco, nos concede algo infinitamente maior, algo incomparável. Não tem como comparar. E a gente não percebe, porque estamos fixados naquilo que deduzimos ser o alvo que Deus tem para nós. Aqui, Maria, ela não está mais falando com os mensageiros, vejam. E que seria, por assim dizer, o primeiro nível da revelação, os anjos. Mas agora ela será levada a um nível superior. Ela está agora diante do Verbo. A Bíblia nos diz que Deus no passado, falou com o seu povo de diversas maneiras. Mas que agora, num nível superior, Ele decidiu falar diretamente conosco através de Jesus Cristo, seu Filho. Isso está registrado em Hebreus capítulo 1. Veja lá, verso 1 e 2. Antigamente, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras. Falou aos pais pelos profetas, mas nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. E que Cristo é esse? Você busca um Cristo? Qual é o seu Cristo? Será que não seria apenas o seu corpo sem vida? Ou você procura aquele Cristo das Escrituras? O Cristo das Escrituras é aquele que, apesar de morto, agora vive. O Cristo ressurreto, o Criador do universo, como diz o texto aqui em Hebreus. Não precisamos de novas revelações, temos a máxima. As revelações anteriores são antigas. Agora é solos Christus, o próprio Deus na pessoa de Cristo, encarnado, o Verbo que se fez carne. Muitos continuam a buscar a Deus fora das Escrituras, fora de Cristo, por meios alternativos. Não encontrarão. E mesmo que estejam ouvindo a genuína palavra de Deus, não vão perceber que é o verdadeiro Evangelho. Ali apareceu para Maria o verdadeiro Deus, mas ela não o reconheceu. Porque apesar do Evangelho ser o poder de Deus para a salvação, ele só é eficaz aos que crerem. Isso está em Romanos 1,16. Veja. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Há uma condição para que esse Evangelho seja eficaz no indivíduo que ouve o Evangelho de poder. Ele precisa crer. A percepção da verdade, amados, ela não está em nós. Nós não temos o poder em nós para discernir Deus, a não ser que Ele, ao se apresentar a nós, também se revele. Jesus se apresentou a Maria, mas ela não o reconheceu, porque Cristo não havia ainda se revelado. O texto de 1 Timóteo, capítulo 6, verso 16, nos diz assim: ao único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem ninguém jamais viu, nem é capaz de ver, a ele honra e poder eterno. Amém. O texto nos revela que Deus habita em luz inacessível. Nós, naturalmente, não temos acesso a Deus. O texto diz que ninguém jamais viu a Deus, e isto é fato. E o texto também nos revela que ninguém é capaz de ver. Não há no homem este poder, esta capacidade, porque até mesmo após Deus se apresentar ao homem, mesmo assim ele não consegue
identificar, reconhecer que é Deus. Foi o que aconteceu com Maria. A Bíblia diz que Deus está perto. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Mas mesmo assim, se Ele não se revelar, acontecerá como foi com Maria. O texto diz que, mas ela não o reconheceu. Perto estava o Senhor dela, dos que o buscam, mas ela não o reconheceu. É preciso um segundo passo de Deus em nossas vidas. Além dele se aproximar de nós, se apresentar a nós, é necessário que ele se revele também. Veja, isso está no livro de Salmo, no 34, verso 18. Salmo 34. Diz assim: perto está o Senhor daqueles que têm o coração quebrantado. Ele salva os de espírito oprimido. Deus está perto de você, meu irmão. Mesmo que você não o reconheça. Deus está perto. Se o seu coração está quebrantado, se você está realmente dedicando-se de uma forma piedosa ao Senhor, Ele está perto de você. Ele já se aproximou. E é por isso que você o busca. Porque há algo em você que não te deixa confortável. É Ele que está perto de nós. Veja, o texto diz que Deus está perto daqueles que o buscam. A presença de Deus em nossa vida é o efeito de uma causa. Deus é a causa. É Ele que está perto. E perto para salvar. Esse é o propósito. Deus não se aproxima por acaso. Há um propósito. Há um plano de Deus em nossas vidas. Há um plano de Deus naqueles pelos quais o Senhor se aproxima. Novamente o texto nos revela aí de Salmos 34. Ele salva os de espírito oprimido. Ele salva. O importante aqui, e está mais em evidência, é a pessoa de Cristo do que a sua obra. Isso quer dizer, mais Ele do que a própria salvação. Ele salva. A ênfase é nele. Deus está muito mais perto que imaginamos, amados. Nós não damos conta do quanto Ele está próximo. Aqueles que sinceramente estão aos pés de Cristo, embora não o vejam, podem ter certeza que Ele não está longe dessas pessoas que o temem. É muito comum em nós, por conta de nossa natureza pecaminosa, por nossas limitações, por nossos anseios, por nossas vaidades, debatermos. É muito comum nós virarmos de um lado para outro, na busca de uma saída. Em todo este movimento nós cometemos erros ao longo de nossa trajetória. É muito comum isso. Não sabemos ali por que Maria se virou, mas ela se virou, o texto diz. Quem sabe que os anjos se levantaram ali em reverência à sua majestade, ou de repente em continência à autoridade maior presente ali, não sabemos, mas Maria virou-se. Quantas vezes eu e você somos levados a olhar para Deus? Quantas vezes nós nos viramos para Ele? Eu não sei o que pode ter acontecido com você. Às vezes alguma circunstância do dia a dia o faz virar-se para Cristo. Porém, mesmo assim, nós não o reconhecemos. Isso pode acontecer através de algo incomum. Deus nos faz virar-se para trás, para que deixemos os nossos objetivos e volvemos para Deus. Eu não sei, de repente até mesmo uma enfermidade nos faz virar-nos para Ele. Deus pode estar se aproximando em sua vida, através de algo que está acontecendo, de repente porque você está chorando, através de sua ansiedade, ou de repente através de um resultado de um exame laboratorial. Mesmo assim, você não o reconhece. Mesmo assim, nós não o reconhecemos. Maria ali chorava. E ela virou-se para trás.
O texto diz aqui, o verso 14, que ela viu Jesus ali de pé. Ela viu com os seus próprios olhos o Senhor Jesus ali de pé. É possível, igreja, que Cristo esteja ali de pé em sua vida, mas você ainda não o reconheceu. Esse nosso olhar é um olhar fraco, é um olhar cheio de dúvidas. De repente estamos na busca de um Deus amiguinho, e como um mimo de uma criança, a gente se lamenta por falta de algum consolo, não sei, porque nós queríamos um resultado melhor. E reclamamos, será que Deus não estava vendo a minha situação, que eu estava para passar por isso? Mas, em uma questão de tempo, aquele que com sua presença transforma tudo ao nosso redor, assim aconteceu com aquele momento na vida de Maria. Ele apareceu a Maria, aquele que move céus e terra. No momento que parece que o mundo está se desabando em todas as nossas direções, Ele, o Cristo, o Altíssimo Deus, nos acolhe, escondendo-nos sob suas asas. No entanto, amados, diante de tão grande bênção, imagine Deus indo até você com o propósito de enxugar suas lágrimas. Isso é uma bênção. No entanto, nossa natureza pecaminosa, tão terrível, não nota isso, porque vibramos em uma outra frequência, nossa dimensão é outra. Fomos alistados na orquestra, mas não queremos tocar a música da pauta de Deus. Não reconhecemos que aquele que se aproxima é o maestro de nossas vidas, porque queremos viver o nosso mundo. Não aceitamos a dimensão do Criador, porque diante do juiz de todo o universo, deveríamos nos comportar de modo totalmente diferente. Mas não acontece isso. Então só nos resta clamar: Ah, Senhor, Jesus Cristo, Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Salva-nos de nós mesmos, Senhor. Perdoa-nos, ó Pai. Que possamos clamar assim. Mesmo assim, meu amado, diante de todas nossas debilidades, o Senhor não nos abandonará por conta de nossas limitações. Graças a Deus. Ele veio salvar o que se havia perdido. Seu amor para conosco se dá por seu favor e sua infinita bondade. E não por nossos méritos, mas pelos méritos de Cristo. E graças a Deus por sua fidelidade. Estar nas mãos de Deus já é uma vitória. Agora é apenas uma questão de tempo para que a obra que Ele começou em minha vida, em sua vida, em nossa vida, possa Ele aperfeiçoá-la. E isso vai acontecer no tempo de Deus. E graças a Deus por sua soberania, por Ele estar no controle de tudo e de todos. Precisamos nos desprender de preocupações, amados. Elas embaçam nossa visão e nós não conseguimos ver até mesmo a luz diante de nossos próprios olhos, uma luz que é maior do que o próprio sol. Clamamos a Deus com desespero, ao invés de clamarmos a Ele cheio de esperança e fé. Afinal, Deus é fiel, aquele que nos prometeu é fiel para cumprir. É por isso que muitas vezes não percebemos sua presença. A presença de Deus que conduz cada passo de nossa vida, como Ele mesmo prometeu, como Ele mesmo registrou em sua palavra. No entanto, quando olhamos para as Escrituras, nós passamos como que se os olhos sobre as Escrituras, como que se dirigindo um olhar rápido e desatento para ela. Vemos ali nas páginas da Bíblia o próprio Cristo,
mas não o reconhecemos. Porque vamos a Ele como se indo ao túmulo à procura de um outro Cristo, um morto, e não o encontramos, porque Deus não está morto, porque Deus não está nas Escrituras como nós o procuramos. Todavia, devemos ir às Escrituras para encontrar o milagre de Deus, o Cristo ressuscitado, e não o seu corpo. Então, quando nós não encontramos aquilo que buscamos, nós desistimos, porque não encontramos aquilo que procuramos, o corpo de Cristo. Ele está ausente ali. E frustrado em nossas buscas, achamos que teremos resposta por outros meios. Mas não há outros meios, amados. Solos Cristo, através das Escrituras. Só a Escritura protegerá a minha e a sua mente. E Deus, para nos proteger, Ele fecha as portas dos falsos acessos ao seu povo. Isso é providência de Deus. Quando você se percebe desbaratados e perdido, é muitas vezes uma providência de Deus para nos levar a Ele, prostrar-se aos seus pés, para que pudéssemos ver uma única porta aberta diante de nós, o verdadeiro acesso a Deus, Jesus Cristo, e esse ressuscitado. Jesus Cristo ressuscitado. Ele mesmo disse: eu sou a porta. Veja em João 10, versículo 9, diz assim: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. E mesmo assim, Maria ali, vendo a porta aberta diante de si, ela não reconhece que essa é a porta pelo qual ela deveria adentrar. Acontece com cada um de nós. Deus abre uma porta diante de nós, que é o próprio Cristo. Nós vemos com nossos próprios olhos Cristo, mas não reconhecemos como Jesus. Não reconhecemos que essa é a porta pelo qual deveríamos entrar. Então, novamente surge a pergunta que não quer calar-se: como poderemos ser salvos? Para o homem é impossível? Sim, para o homem é impossível. É impossível. Então você diz: será que nós iremos nadar tanto para morrermos na praia? O Senhor diz: para o homem é impossível, mas para Deus tudo é possível. Mas isso é matéria para outra mensagem, amados. Por hoje é só. Paramos por aqui. Mas você não ficará sem respostas. Fique tranquilo. Leia aí o verso 15 na sua Bíblia e descanse em paz. Amém? Deus abençoe a gloriosa paz de Jesus Cristo, nosso Senhor. E que o amor de Deus, Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa estar com cada um de vocês, hoje, amanhã e sempre. Amém. Deus abençoe a igreja.